Gênesis capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Querido irmão, hoje é dia 21 de novembro de 2020. São aproximadamente 19 horas da noite. Na tarde deste dia eu estava prestando um serviço para uma família. E aquela família tinha duas meninas de aproximadamente 8, 10 anos de idade, não mais do que isso. E durante o tempo que eu estava naquela casa, aquelas meninas estavam com um som, ouvindo música secular. E elas ouviam a música e cantavam juntas. E um trecho da letra da música me chamou a atenção, abre aspas. Faz amor comigo a noite inteira, fecha aspas. As meninas, de não mais de 10 anos de idade, cantavam em alto e bom som esta letra. E aí eu parei por alguns instantes e fiquei meditando sobre a situação atual da nossa geração. Quando os pais deveriam proteger os seus filhos daquilo que é mal, daquilo que é ruim, ou daquilo que talvez não seja mal quando praticado da forma correta, mas que não é apropriado para uma criança de 8, 10 anos de idade. No caso, estou falando da relação sexual. E eu fiquei meditando e me veio esta passagem bíblica na mente, Gênesis capítulo 15, versículo 16, aonde o Senhor Deus diz que existe perante ele uma medida, a medida da injustiça. Ou seja, para cada pessoa, para cada sociedade, para cada geração, Deus estabeleceu um limite, uma medida da injustiça. E eu fiquei a pensar se a nossa geração já não está no limite desta medida da injustiça. Porque se os nossos filhos, se as nossas crianças estão perdendo a inocência da sua juventude, e se muitas vezes nós, os pais, ou os pais, são os responsáveis por isso, eu penso que este seja um dos mais terríveis pecados pelo qual o Senhor Deus derramará a sua ira sobre a nossa geração. A palavra do Senhor nosso Deus diz, em Salmo 127, verso 3, Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Deus concedeu filhos a cada um de nós, porém, Ele nos dá a responsabilidade de guardar, de zelar, de proteger, de defender, de ensinar, de educar os nossos filhos. Porém, nós podemos observar que, apesar dos governos investirem milhões no combate à pedofilia, ao abuso infantil, de nada tem adiantado. Por quê? Porque existe uma hipocrisia na sociedade. Se combate a pedofilia, porém não se combate as músicas que fazem apologia ao sexo infantil. Por que não falar do funk, do rap? Por que não falar das músicas sertanejas que são tocadas em horário nobre e que fazem apologia ao sexo? E que, quando os pais estão ouvindo e cantando, as crianças estão juntas, ouvindo e aprendendo e sendo despertadas para algo que ainda não é o momento adequado. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, que nós devemos amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas também diz que nós devemos ensinar os nossos filhos sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Acontece que a maioria das pessoas não estão ensinando os seus filhos a temerem ao Senhor, a amarem ao Senhor. Porém,
estão de forma voluntária ou involuntária ensinando seus filhos a andarem segundo o curso deste mundo, a andarem no pecado. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Mas eu pergunto para você, o que será de uma sociedade onde os pais permitem que meninas de 8 anos de idade, 9 anos de idade, venham a cantar uma letra que faz apologia ao sexo? O que será de uma sociedade onde os formadores de opinião da juventude são os mesmos que incentivam o homossexualismo, o sexo infantil? O que será de uma sociedade onde o governo investe dinheiro no combate à pedofilia, porém os mesmos governantes, quer sejam na área executiva, legislativa e judiciária, estes mesmos governantes fazem vista grossa ao que está acontecendo? A apologia declarada, disseminada ao mal, ao uso de drogas, ao sexo infantil, nas letras de música e também nas novelas e nos filmes. Jesus disse que nós devemos trazer os meninos até Ele. Não devemos impedir que as crianças venham até Ele, porque dos tais é o reino dos céus. Também o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos a experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos ensinar os nossos filhos e devemos também protestar contra o mal que está sendo disseminado na nossa sociedade. Nosso país precisa do Senhor Deus. Nosso país precisa da santidade que apenas a palavra de Deus pode promover. As nossas crianças precisam ser protegidas contra aquilo que é mal, contra aquilo que é ruim, contra aquilo que vai destruir a sua inocência. Nós devemos estar muito atentos àquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa, quer seja através da internet, das redes sociais, da televisão e do rádio. Devemos estar muito atentos. Eu vejo que a igreja brasileira baixou a guarda e o mundo está entrando em nossos lares e trazendo todo tipo de lixo e imundícia que vai destruir o futuro das nossas crianças. Sejamos vigilantes, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos ajude a combater aquilo que não presta e proteger os nossos filhos. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.